Hoje é um dia importante, temos aqui no calendário várias comemorações, mas entre elas seguramente a mais importante e representativa é o comerciante, né? Porque hoje é dia do comerciante, parabéns comerciante, parabéns mesmo, porque você ser comerciante hoje em dia sempre foi difícil, né? Sempre foi. Mas vocês não queiram estar na pele, principalmente nessa fase de pandemia aí, não só nessa fase, é muito difícil. O que para muitos é, eu quero ser dono do meu nariz, quero montar um negócio meu. Olha, pensa bem, porque não é tão simples assim, não. Ser comerciante, principalmente pequeno, médio comerciante, num país de tanta burocracia, tanta exigência, né? Enfim, do ponto de vista fiscal, um país tão injusto também, que ainda é. E tudo isso torna a atividade comercial muito mais complicada, de modo que quem está no comércio, quem permanece no comércio, é um guerreiro. Você pode tirar o chapéu para essa gente, porque não é fácil. Não é fácil. E não é porque é o dia do comerciante, não é porque sempre foi muito difícil. É coisa não só para quem quer ganhar dinheiro. É uma atividade para quem é sacerdote, sabe? É um sacerdócio você viver uma vida toda como comerciante. Nunca tem sossego. Veja a história econômica desse país. Sempre que vem alguma crise, alguma coisa, qual é o primeiro que paga a conta? A pandemia não foi diferente. Sempre é assim. Quando a gente pensa em tributos, quando a gente pensa no custo de uma vaga de trabalho que uma empresa abre, quando a gente pensa em todas essas medidas que já aconteceram nesse país aqui, das mais diferentes, nos mais diferentes governos, quem era o primeiro a ser sacrificado? Exatamente o setor que mais contribui com a economia, sobretudo também nessa questão dos empregos que gera, porque é o comerciante, o pequeno, o médio empresário, o maior empregador deste país. E injustamente sempre o mais injustiçado. Para não ir muito longe nos exemplos, basta ver o exemplo que nós desse período todo de pandemia, o quanto o comércio foi injustamente qualificado como o causador das infecções, para depois descobrirmos que a história não é bem essa. Mas o tempo, senhor de tudo, revela a verdade, e o que a gente viu foi isso. Altos sacrifícios num setor realmente fragilizado sempre, porém, de outro modo também, de outro lado, sempre muito forte, que é o comércio. É claro que temos aqui milhares deles, comerciantes, mas espero que todos estejam representados por um deles que a gente trouxe ao programa para falar por todos os demais, que é José Fragale, comerciante e vice-presidente do Sincomércio de Matão. Bom dia, Fragale. Bom dia, Daércio. Bom dia, ouvintes da Rádio Saudades. Fragale, você é dono do seu nariz, tem a sua empresa. Eu gostaria muito de ser como você, Fragale, ter a própria empresa, o meu próprio negócio, dirão muitos. Você responderia o que para estas pessoas, meu caro? Primeiramente, muita coragem. Coragem para empreender, né? Empreender nesse país é um sacrifício muito grande. Mas também não vamos dizer que só é sofrimento. Não, eu acho que o empreendimento do comerciante, né? E antes de mais nada, eu quero aqui parabenizar todos os meus colegas de profissão, todos os comerciantes, saudar esses heróis, né? Que batalham no dia a dia e que estão expostos aí aos efeitos da pandemia. E os efeitos da pandemia não é só ficar doente, é o efeito que ele causa no seu negócio, é o efeito que ele causa no seu bolso, né? Porque todos têm que ser poupados e alguém tem que ser sacrificado. E o comerciante foi bastante sacrificado nessa história de pandemia. Mas voltando à pergunta que você fez, eu estou no comércio há 39 anos.
deixei uma profissão de bancário para empreender. Não me arrependo. Eu acho que eu fiz a coisa certa na hora certa. É claro e evidente que os tempos eram outros, né? Não tinha toda essa dificuldade. Mas passamos por muitas turbulências, né? Turbulências econômicas. Cada vez que tinha lá um plano econômico, o comércio tinha que se reinventar e fazer novamente alguma coisa, certo? Mas ainda é uma profissão que vale a pena empreender, mas precisa muito cuidado, precisa planejamento, a pessoa precisa estudar aquilo que ele vai fazer, porque nós temos muitos e muitos casos de pessoas que entraram no comércio e tiveram insucesso e entraram com algum recurso e saíram praticamente sem nada e muitos até com dívida. Então é uma profissão que precisa ser planejada. Fragari, os tempos modernos impõem a chamada inovação. E aí a gente vê a concorrência, vamos dizer assim, da loja física em relação às atividades comerciais virtuais, as compras, o chamado e-commerce, como eles falam, as compras via internet. Alguns deles avançando para além da loja física, quebrando aquele modelo de loja em que o cidadão abre as portas e espera o freguês atrás do balcão, né? E mantendo isso, mas ao mesmo tempo criando lá nos fundos uma nova sala na qual ele faz negócios e-commerce. Essa atividade, essa versatilidade, vamos dizer assim, de negócios no comércio, particularmente aqui em nossa região, já é perceptível? Estamos avançando nisso ou estamos atrasados, na sua opinião? Não, não resta dúvida. O e-commerce e a inovação encurtaram distância. Antes você comprava um produto na sua cidade, você precisava deslocar de um bairro para outro, você não achava, você precisava ir para a cidade vizinha, né? E era comum a gente falar, não, Araraquara faz concorrência com Matão, Ribeirão Preto faz concorrência com Araraquara. Cada cidade menor sempre tinha uma cidade maior próxima que fazia concorrência com ele. O consumidor mesmo se referia, eu vou para Araraquara e encontro tudo que eu quero. Hoje ele não precisa ir para Araraquara para lugar nenhum, basta ele sentar numa mesa atrás de um computador, não precisa nem no computador, hoje ele faz pelo celular, né? E ele busca uma mercadoria que está na China, né? Isso daí é uma realidade que mudou o comércio. Mas, Fragari, por esse seu exemplo aí também, de certa forma essas cidades podem ter sido em parte favorecidas, porque veja, se antes você saía daqui para comprar, no seu exemplo que você deu, em Araraquara numa loja física, hoje o inverso é possível, quer dizer, você pode estar em Araraquara comprando um produto e-commerce de alguém que é de Matão, por exemplo. Veja bem, eu vou exemplificar com a minha empresa. Nós estabelecemos o e-commerce na loja de perfumaria no mês de novembro. A gente faz venda para lugares inusitados, né? Um dia saiu uma venda em Ijuína, na divisa da Bolívia, lá no Mato Grosso, na divisa de Bolívia, né? Nós fazemos venda para os grandes centros, venda para São Paulo, venda para o Rio de Janeiro, certo? Você quer uma cidade mais abastecida que São Paulo e Rio de Janeiro? A pessoa compra. Mas antes, quando as lojas eram apenas físicas, o que eu estou dizendo é que essa reciprocidade não existia, né? Era sempre a cidade maior vendendo para a cidade menor. Hoje, de certa forma, o comércio das cidades menores tem a possibilidade de inverter esse jogo, né? Inverter. E o engraçado é o seguinte, né? O que nos surpreendeu? Eu faço muitas vendas pelo e-commerce para pessoas de Matão mesmo. Você vê como que é interessante? A pessoa não sai da sua residência. Você tem aqui mesmo, né? Para fazer a compra. Ela compra e a gente entrega na residência dela. É verdade. Você me fez lembrar de uma coisa. Eu sou pescador, então estava comprando lá um negócio lá de pesca.
E aí eu vi lá um produto lá que me interessou, uma marca que me interessava, era uma marca famosa, Jogar, né? Jogar para quem pesca aí sabe que é uma marca famosa. Vende de tudo, né, de pesca. E eu tô lá negociando com um sujeito lá de São Roque, sei lá de onde que ele era lá. E tal, e ele acabou deixando escapar que... Não, eu preciso ver na fábrica, era um colete de barco. Colete. Aí, Fraga, ele deixou escapar. Eu vou ver na fábrica lá em Matão. Ele não sabia que eu era daqui. Ele falou, vou ver na fábrica lá em Matão, tal, se tem esse número tal, e confirmo pra você. Eu falei, como é que é? Eu falei, Matão. Eu falei, Matão? É. Ah, é? É lá em Matão? Ele falou, é, lá em Matão. Puxa vida, eu não conheço Matão, mas... Não, então o senhor veio, depois eu vi. Depois eu fui... Mas isso há muito tempo, olha. Eu fui pesquisar depois... É aqui de Matão. A Jogar de Matão, que né, hoje é um grande nome nesse setor aí. Então, Fragari, é interessante, esse mundo ficou muito maluco, né? Ficou. A coisa vai e volta, às vezes ela vai longe, às vezes está do teu lado. É verdade. Né? Eu fiz aqui uma cotação, aliás, foi feita uma cotação para que eu gravasse vinhetas de uma emissora de rádio, alguns anos atrás, num estúdio do Japão. É um brasileiro que tem um estúdio muito bom lá no Japão. E ele pediu a cotação das locuções lá para ele fazer as vinhetas e não sei o quê. Eu digo, tudo bem. Eu dei o valor, confirmou, pá, fechou o negócio, ele mandou os textos para que eu gravasse. A hora que chegou o texto, eu vi. Diário FM de Ribeirão Preto. Quer dizer, eu estava gravando para o Japão para produzir lá e ser veiculado a 80 quilômetros daqui. É. Olha que louco! Você vê na tua profissão, há 20 anos atrás, você gravava numa fita cassete, botava no rolinho, despachava pelo correio para a pessoa receber lá, né? Eu fui revendedor do Boticário, eu recebia todo mês as vinhetas do Boticário no rolinho, né? Vai lá na rádio, põe o rolinho para rodar, o rolinho com durex, aquela coisa toda. Né? E o assustador, né, Fragalho? É assustador, vocês estão acompanhando a gente, que nós estamos falando de coisa que, se a gente for pensar bem, coisa recente. Coisa recente, A gente era um absurdo, mas recente o negócio. A nossa geração conheceu tudo, conheceu o mimeógrafo, conheceu o xerox, depois conheceu a fotocópia. Isso tudo não é do meu tempo, viu, Fragari? Claro. Tudo, fotocópia, e hoje você, né, no celular, você vai. Eu falo sempre, Fragari, que se o cara adormecesse em 1920, por alguma razão, vamos imaginar que alguém adormeceu em 1920 e ele acordasse em 1980, ele não ia achar nada de estranho, o mundo era o mesmo. Mas se um cara adormecesse há 15 anos atrás e acordasse hoje, ele ia falar, mas que mundo louco é esse aqui que eu desconheço, velho? Você vê coisa de louco, né? Fantástico. Isso acontece na nossa profissão de comerciante. Também, né? Porque o comerciante também vai amadurecendo, né? Ele vai envelhecendo e nem sempre ele consegue acompanhar a evolução tecnológica, né? E às vezes ele é expurgado da sua profissão por não conseguir acompanhar, né? O computador, a tecnologia, o próprio governo que vem exigindo cada vez mais, né? Antigamente você fazia uma nota fiscal, mandava para o escritório, contabilizava, fazia aquelas escritas. Hoje você faz uma nota fiscal, antes de você receber a mercadoria, o governo já sabe o que você comprou, né? O governo sabe, o Daércio comprou uma vara de pescar em tal lugar pelo valor de tanto. Você nem recebeu a mercadoria. Né? Então a velocidade da informação é um impacto muito forte na profissão do comércio. Essa reforma tributária que está no Congresso, pelo pouco que deu para ver, ela vai de alguma forma ajudar o comerciante ou ela pode não significar muita coisa aí daquilo que ele espera da reforma?
O ideal da reforma tributária é que fizesse ela num pacote inteiro, né? Que envolvesse o tributo federal, o estadual e o municipal. Porém, todas as tentativas que fizeram foram infrutíferas. Então resolveram fazer uma reforma fatiada. O que a reforma fatiada faz? Ela desonera um grupo e onera o outro, né? Então, aquele que desonerou bate palma e aquele que onerou chia. Então, e aí fica que a reforma foi pior do que estava, né? Então, depende muito daquilo que vai se fazer e o impacto que vai ter a longo tempo. O que precisaria e é necessário, além do impacto financeiro do tributo, é a simplificação da execução financeira. Porque nós falamos até agora de coisas que simplificou a forma de comprar, de adquirir, de administrar. Porém, a questão tributária não está assim. Se você pegar todos os dias, de segunda a sexta, só não faz sábado e domingo, porque o funcionário público não trabalha sábado e domingo, tem uma santa, ou é lei, ou é decreto, ou é regulamento, ou é o raio que parte, o nome que eles chamam lá, modificando e alterando alguma coisa e exigindo cada vez mais, né? Isso daí que é complicado, né? Quem vem de fora para empreender no Brasil assusta com esse tipo de coisa. Cada funcionário que eu faço a demissão, o meu escritório me manda lá a documentação, o funcionário assina no mínimo umas 15 folhas diferentes. Certo? Quando faz a rescisão, faz lá um documento em 6, 7 vias. Ninguém sabe para que tem 6, 7 vias, mas é feito em 6, 7 vias, entrega para o funcionário, né? Então, esse custo que onera o Brasil, certo? Quando nós estamos aí vivendo os meios eletrônicos, você para demitir um funcionário precisa assinar 15 papéis diferentes. Né? Isso não é possível. E sempre vem esse custo pesado. Você pega a reforma... A gente pegar lá os anos, a década de 90, por exemplo, que veio após a nova Constituição, as empresas gastaram muito dinheiro com o setor de assessoria jurídica. Mas muito dinheiro, até se ajustar. Foi uma década de gasto. Aí você vem agora, para um tempo, as empresas estão gastando horrores para cumprir o sistema burocrático e fiscal do país. Foi tanta coisa que... A questão é que a grande empresa, não é? Eu imagino, ela tem, vamos dizer assim, um poder de ter essas consultorias, essa gente toda amparando ali para que tudo corra bem. Eu fico pensando, o pequeno e médio empresário, ele mesmo, que já não é pouco o que tem que fazer, agora ele cuidar desse conjunto de coisas. Então ele tem que contratar alguém. E lá vai dinheiro, custo... Que no final da história, né, Fragalha, é bom dizer que esse custo, de certa forma, vai para o produto ou o serviço, né? Sim. Eu vou dar e o consumidor paga. Na ponta. Vou dar um exemplo. O Brasil tem, acho que, 23 ou 27 estados, uma coisa assim. Cada estado tem uma legislação de ICM diferente. Então, quem vende para o Brasil inteiro, ele precisa ter um mega programa, um mega sistema. Se ele vai mandar para Minas Gerais, a tributação é uma. Ele vai mandar para a Bahia, a tributação é outra. Certo? E nós que compramos, cada estado que você compra tem uma legislação diferente. Antigamente, o ICM era mais simples. Algum estado era 12, o outro era 18, o outro era, conforme o produto, era 9, e você fazia débito e crédito. Acreditava pela entrada e debitava pela saída e estava tudo certo. Hoje os governos inventaram uma maldita situação que chama substituição tributária. Essa substituição tributária, o ICM todo é recolhido lá na produção. Então, quando a fábrica da vara de pesca faz aqui em Matão a vara de pesca e ele vai vender, vamos dizer que ele vende a vara de pesca por 100.
fazer um número redondo. Ele tem que calcular quanto essa vara de pesca vai ser vendida lá no estado da Bahia, para onde ele vai mandar, e recolher os tributos pelo valor estimado da venda na Bahia. Aí a Bahia fala que a margem de lucro da vara de pesca na Bahia é 60%, então ele vai recolher o ICM sobre 160%. Lá em Minas Gerais, ele fala que a margem não é 60%, é 50%. Então você vai recolher imposto sobre 50%. Aí lá no outro estado fala que é 100% de margem. Você tem que recolher antecipadamente aqui, antes do produto sair, esse imposto. Né? E quem está comprando lá tem que fazer todos esses cálculos quando a mercadoria chega. De novo. Então, não é para amador. Amador não consegue navegar nessa... Você definiu bem. O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Daqui, para você sobreviver, você tem que ser muito profissional, né? De qualquer modo, embora todos esses embaraços, todas essas dificuldades, hoje é dia do comerciante, queria que você fosse, portanto, encerrando aqui, o portador de uma mensagem a essa gente que faz muito mais do que a atividade comercial, um certo sacerdócio até, né, Fragari? Exato. Primeiro, eu quero exaltar a quem milita nessa profissão, né? E já dizemos aqui longamente a dificuldade que essa profissão nos impõe. Nós precisamos ter bastante paciência, bastante resignação, né? Temos que ter coragem de atender o nosso consumidor, cada qual com uma forma de comportamento diferente do outro. Isso daí também é um impacto muito forte na nossa profissão. E dizer, não desista, né? Não desista, seja brasileiro, porque o brasileiro não desiste, e fé em Deus e união a todos. Eu acho que isso é uma grande importância quando os comerciantes entre si trocam informação, participam de workshops, de treinamentos, essas coisas, para melhorar a sua profissão. É essa que a gente deseja. O que a gente deseja é que todos tenham sucesso dentro da sua profissão e jamais o fracasso abate qualquer um de vocês. É isso. Parabéns a todos os comerciantes, parabéns aos nossos colaboradores, funcionários que também faz parte desse sacrifício, né, de empreender. Eles estão ali para nos ajudar, então são os nossos colaboradores. Parabéns a todos e que tenham sucesso nos seus negócios. E fé em Deus e pé na tábua. Um grande abraço, Fragari, bom dia. Bom dia a todos os comerciantes no seu dia, que é hoje. Grande abraço. Bom dia. Bom dia.